Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre biografia. Ler e interpretar biografias, de pessoas conhecidas, reconhecer as características da biografia, identificando sua finalidade e produzir biografias a partir de pesquisas e entrevistas com pessoas conhecidas. Mas vem cá, você já leu biografia? Você sabe o que é uma biografia? E mais, você já fez a biografia de alguém ou a sua própria biografia? Na internet nós temos as famosas bio atualmente, E eu te pergunto, você já considerou o que quer dizer biografia? Então, bio significa vida, grafia escrita. Então, é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém, basicamente. Quais características devem ter, então, as biografias que lemos, as biografias que escrevemos? Vamos aqui na tela conferir? Gênero narrativo, narrado em terceira pessoa, ordem cronológica dos fatos, Eu não posso começar do atual momento para o início da carreira, Sempre começa do nascimento da pessoa, quando nasceu, onde nasceu, O que estudou, como se formou, o que publicou, o que fez até o presente momento. Conjunto de informações, então, sobre a vida de alguém, basicamente, você vai falar da vida, da infância, seguindo até a juventude, os estudos, por onde passou, como se complementou, Então, os fatos marcantes, o uso de pronomes pessoais e possessivos, como eu já expliquei, os marcadores temporais. Então, quais seriam esses marcadores temporais, professora? Na infância, na adolescência, naquela época, são marcadores temporais. O predomínio verbal são os verbos flexionados no pretérito perfeito e imperfeito. Então, formou-se, estudou, por exemplo. Veracidade dos fatos narrados. Eu não posso inventar sobre a biografia de alguém, eu tenho que efetivamente contar o que está acontecendo. Já a mini biografia, como o próprio nome diz, mini, pequena. Então, é uma biografia como? Menor? Não, ela é mais concisa, Vou enxugando os dados. Traz aspectos mais relevantes, relata fatos mais marcantes e, por conseguinte, cita obras e principais contribuições. Basicamente, eu diria que o foco está aqui, nas obras e contribuições. Apresento a vocês um texto, biografia, te convido para a leitura. Conhecer, então, do famoso escritor moçambicano, Mia Couto. Vamos ler? Mia Couto, Antônio Emílio Leite Couto, é um escritor moçambicano nascido em 5 de julho de 1955, na cidade de Beira. Trabalhou como jornalista durante quase 10 anos, porém ingressou na Faculdade de Biologia e posteriormente tornou-se professor universitário, profissão que concilia com a sua carreira de escritor. Assim, em 1983, publicou seu primeiro livro de poesias, Raiz de Orvalho. Já o seu primeiro romance, Terra Sonâmbula, foi publicado em 1992, com um grande sucesso de público e crítica. Ganhador do Prêmio Camões em 2013, Mia Couto é um autor da literatura contemporânea e suas obras são caracterizadas principalmente pelo resgate da tradição cultural moçambicana por meio de uma linguagem marcada por neologismo. Então, o que entendemos por neologismo? Vamos começar aqui com alguma dúvida vocabular que tenha ficado. Neologismo, neo novo. Então, as palavras novas, que vão surgindo a partir do que ele cria. Também observamos aqui que diz que ele foi o quê? O ganhador do Prêmio Camões. E quanto autor da literatura contemporânea, veja, isso está muito próximo da gente, 2013.
Chegamos com isso à atividade 1. Então, o que eu proponho para vocês? Após ler esta primeira parte da biografia de Mio Couto, será que ela cumpre sua função? Qual que é a função mesmo de uma biografia? O que você acha? E mais, a biografia destaca e compartilha as experiências e ações desse sujeito? No caso, o sujeito aqui é o autor, ó, Mio Couto, né? Com isso, vou dar um tempinho para vocês fazerem e volto a seguir. Voltei, gabaritar contigo a questão. Qual que é a proposta? Após você ler, então, a primeira parte da biografia de Mio Couto, será que cumpre a função? Destaca experiências? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui fala quando ele nasceu, onde ele nasceu, que ele estudou biologia, né? Conciliava a carreira de professor com a de escritor. Em 83 publicou o primeiro livro de poesias, Raiz do Orvalho. O Terra Sonâmbula, que foi o primeiro romance, ele publicou em 92, ganhou o prêmio Camões 2013, né? E fala um pouco aqui da caracterização das obras, que é o resgate da tradição moçambicana por meio de uma linguagem marcada por neologismo. Então, eu posso responder que parcialmente, né? Por quê? Faltam dados, uma vez que a função da biografia é de compartilhar a um amplo público o relato de vida de uma importante pessoa, de modo a popularizar ou acessibilizar esse conhecimento. Então, a biografia destaca e compartilha experiências do sujeito parcialmente, mas ela cumpre a função? Sim, ela cumpre a função parcialmente. Chegamos à atividade 2 e o que eu tenho?
Vamos estudar a linguagem agora, né, e os elementos que compõem uma biografia. Então, a primeira pergunta é a respeito do narrador. Como é esse narrador? E a segunda, se você fosse contar a história de alguém famoso, como começaria? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo, atividade 2. Estamos estudando a biografia. Então, como é o narrador? Observando aqui, ó, o que eu olho? Mia Couto é um escritor moçambicano. É o verbo ser, está em que pessoa? Eu sou, tu és, ele é, está em terceira pessoa. Aqui, olhando outro verbo, por exemplo, o verbo trabalhou, quem é que trabalhou? Ele, está em terceira pessoa. E eu observo que o texto todo, ó, foi, né? Observando os verbos, eu vejo o quê? Que está sempre em terceira pessoa. Com isso, eu já posso escrever que o texto é narrado em terceira pessoa do singular e eu já sei que é uma biografia. Ou seja, um autor relata a vida de outra pessoa, incluindo também, às vezes, citações do biografado. A segunda questão, se você fosse contar a história de alguém famoso, como começaria, né? Então, uma resposta pessoal, cada um começa de um jeito, eu poderia, ó, coloquei uma dica aqui na iconografia, você poderia ver fotos, fazer uma entrevista, ler sobre a pessoa, buscar os registros oficiais, né? Hoje, nas redes sociais, nós temos alguns recursos que nos permitem descobrir mais sobre a vida daquela pessoa, mas, a priori, o que eu poderia dizer? Que a biografia é narrada por outra pessoa. Então, você escreveria, se fosse sobre outra pessoa, a biografia. Se você fosse escrever em primeira pessoa,
aí seria a autobiografia, seria a sua própria biografia. Ok? Seguimos com a leitura do texto, falando um pouquinho agora sobre a obra do Mia Couto. Vamos ler. Mia Couto apresenta inúmeras situações de forma figurada, com referências aos mitos, às lendas e ao folclore nacional. Pelo realismo fantástico das suas narrativas, é comparado a nomes como Gabriel Garcia Marques, Guimarães Rosa e Jorge Amado. Assim como alguns de seus contemporâneos, preocupa-se com a identidade dos povos africanos e busca solidificar a independência de seu país. Sua obra mostra o conflito entre a imposição dos valores coloniais e os valores tradicionais, que, mesmo reprimidos, conseguiram se preservar por meio de situações inusitadas, que os colonizadores jamais conseguirão dominar ou compreender. Essas situações, que aparecem nos livros de Mia Couto, refletem uma maneira de pensar e viver típica e são uma forma de resistência cultural e manutenção da identidade do povo negro moçambicano. Então, checando a referência, ó, nós temos aqui a fonte, né, foi publicada na novaescola.org, e se você quiser se aprofundar mais sobre esse autor, você pode acessar aqui a fonte e descobrir mais coisas. Mas vem cá, você sabe a diferença entre biografia e autobiografia? Nós já vimos que a primeira diferença qual é? Se for em primeira pessoa, é a autobiografia. E o próprio nome já diz, ó, auto significa própria. E se for em terceira pessoa, eu já sei que é o quê? A biografia de alguém. Então, a biografia é contada sempre por outra pessoa. Na autobiografia, a narrativa é contada por quem? Pela própria pessoa, né? Pelo biografado. A diferença é que a narrativa em primeira pessoa aparece só na autobiografia. E a questão da credibilidade dos fatos. Então, aqui também entram em ambas, né? Além da diferença, eu tenho que me preocupar com o quê? Que seja do gênero narrativo, que apresente a ordem cronológica. O que vai diferenciar uma da outra é basicamente o quê? Que a autobiografia é em primeira pessoa e a biografia em terceira. Mas o relato de fatos marcantes, o uso de pronomes pessoais e possessivos, os marcadores temporais na infância, na adolescência, naquela época, seguem da mesma maneira, bem como os verbos flexionados em que tempo? No pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Não podemos esquecer, claro, da veracidade dos fatos. Então, quando eu estou aqui, ó, observando essas diferenças, eu não esqueço as características principais do gênero. Com isso, chegamos à atividade 3. E olha a proposta que eu tenho. Uma releitura de um trecho, vamos ler calmamente para perceber cada detalhe. Essas situações que aparecem nos livros de Mia Couto refletem uma maneira de pensar e viver típica e são uma forma de resistência cultural e manutenção da identidade do povo negro moçambicano. Eu pergunto, o que se pode inferir sobre a expressão resistência cultural? E mais, o que é possível dizer sobre sua obra a partir dessa biografia? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a atividade 3. A questão é, o que se pode inferir sobre a expressão resistência cultural? E o que é possível dizer sobre sua obra a partir dessa biografia? Então, nós percebemos que evidencia o conflito entre a imposição dos valores coloniais e valores o quê? Tradicionais, que mesmo reprimidos, conseguiram se preservar por meio de situações inusitadas, que os colonizadores jamais conseguiram dominar e compreender. Então, essas situações que aparecem nos livros do Mia Couto refletem uma maneira de pensar e viver típica e são uma forma de resistência mesmo cultural, a manutenção da identidade do povo negro moçambicano. Essa resistência cultural é bem nítida em todas as obras. Se você tiver a oportunidade de ler mais romances do Mia Couto, você vai ter contato com as lendas africanas, você vai ver na poesia que ele também fala sobre isso. Fica aí a dica, então, para você aprofundar os seus conhecimentos. E o termo bio? Você já ouviu esse termo? Fez tua bio? Então, diante do avanço tecnológico e do crescimento dos gêneros digitais, a nossa biografia passou a tomar novas formas. Mas que formas são essas, professora? Elas visam apresentar fatos e experiências pontuais que sejam relevantes ao aspecto específico da plataforma ou do gênero. Assim como encontramos a biografia em livros, sites de internet, jornais, revistas, blogs, redes sociais, etc., muitas vezes ela aparece com seu apelidinho bio. Agora a grande questão, você aí, isso, você mesmo, você já fez uma bio? Nas redes sociais é comum fazer uma bio na página inicial, muitas vezes com emojis e imagens bem-humoradas, por vezes até um avatar, né? Então escolha um autor do qual você gosta, faça uma pesquisa sobre a vida dele e escreva uma mini biografia. As mini biografias têm a seguinte característica, né? Retomando aqui. É uma biografia mais concisa, então você vai escrever concisamente, traz aspectos mais relevantes da vida de alguém, relata fatos mais marcantes e cita obras e principais contribuições. Como sugestão, te apresento o site, né, de biografias famosas, o ebiografia.com. Então, você clicando aqui, você vai encontrar várias biografias de autores, poetas, romancistas, pessoas famosas, para você se inspirar. O que aprendemos? Aprendemos que a biografia é uma narrativa que pode contextualizar autor e obra e ajuda na compreensão da obra dele. Características e estruturas da biografia, diferença entre mini-biografia, autobiografia, que são variações da biografia. Neste vídeo falamos sobre biografia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.